vez, já pela quarta vez que nós estamos nos reunindo para concílio nessa igreja. Isso depois que eu assumi a igreja. Então é uma felicidade muito grande estar dando continuidade. Espero que tenha mais uns 2 aí já pronto para ser aprovado e mandado lá para o Amazonas, para Curitiba. Nós agradecemos a presença de cada um dos irmãos, cada um, muito obrigado mesmo por ter vindo, e gostaríamos de orar para dar início nesse concílio. Vamos colocar em pé? Vamos orar. Deus, Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus soberano, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Deus que nos salvou, Deus que sustenta nossa salvação pela Tua graça e misericórdia. E agora, Senhor Deus, também nós te louvamos porque o Senhor é o dono da igreja, o Senhor da igreja, o Cristo Todo-Poderoso que conduz a Tua igreja da maneira que Te agrada. Pai Santo, nós suplicamos as Tuas bênçãos nesse dia, que o Senhor usa cada um dos pastores e esse momento tão sublime para nós, que nos dê sabedoria. E também, Senhor Deus, oramos pelo candidato, o Tiago, que o Senhor esteja abençoando, dando tranquilidade, Senhor Deus, para que ele possa responder as perguntas de acordo com aquilo que é a Tua palavra. E nós te louvamos pela vida de cada um, cada igreja aqui representada. Te agradecemos, Senhor Deus, pela presença do pastor André Galvão, que está conosco, sua esposa, e destacando só ele que será, Senhor Deus, ainda usado nesses dias aqui. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor esteja com ele, e também com aqueles que ainda estarão chegando. Nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Puderem sentar, irmãos, eu passo a palavra para o presidente da ordem dos pastores, pastor João Rodrigues. Sem som. Quero agradecer a presença de todos os colegas, né, e os amigos e parentes do Tiago. Deus esteja abençoando a vida de cada um. Que Deus esteja nos abençoando através deste momento. Que seja um momento abençoador na vida de todos nós. Amém? Quero ler um texto aqui, 1 Timóteo 3, versículo 1. Fiel é esta palavra: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Eu creio que toda profissão é nobre, toda profissão tem o seu valor, a sua importância. Mas o ministério pastoral realmente é uma profissão, um trabalho, um ministério que está acima de todos, porque no ministério pastoral a gente trabalha com pessoas de todas as profissões, né? É algo abençoador, não somente na vida do líder, mas também na vida de todos aqueles com quem o líder vive e convive direta e indiretamente. Por isso nós louvamos a Deus pela vida do Tiago, estará sendo examinado nesta manhã. Os colegas aqui estão, né? E aqueles que vão examinar, ficam à vontade para apertar o candidato, para que ninguém possa dizer, né, que o candidato foi aprovado por amigos. Embora nós aqui somos todos amigos, viu, Tiago? Ninguém é inimigo aqui, não. Se fosse inimigo, não estaria aqui, né? E que Deus esteja abençoando o irmão. O irmão, sinta-se à vontade. Depois o irmão vai ter uma aguinha ali, um cafezinho para beber durante o exame. O irmão, fique à vontade entre nós. Então, nós vamos passar a eleição da composição aí do concílio. Presidente, secretário, examinadores. Presidente, de modo geral, recomenda-se que seja
pastor da igreja, né? Apoiado. Secretário para redigir a ata do concílio. Alguém propõe, indica o nome de alguém? Não. Não, o secretário, se ele não puder estar à noite, não tem problema, porque na consagração pode-se eleger um secretário para redigir a ata da consagração. Alguém propõe o nome de alguém? Alguém se auto-indica? Secretário. Pastor Ilson? Oi? Não, só mais cedo não, aqui não vai demorar não, só até meio-dia só. Oi? Carlos, pastor Carlos, aceita, pastor Carlos? Alguém passa o microfone para ele lá que eu não estou ouvindo nada daqui. Decrina, vocês aprenderem. Oi. Não, ela, de modo geral, tem que estar pronta. Ela tem que estar pronta hoje. Vai ser lido no concílio, vai ser consagrado hoje. Tem que estar. Algum outro nome aí? Aceita, João? Aceita ou não, João? Há um outro nome, hein? Depois vocês vão reclamar dos membros, quando os membros falar decrino também, né? Algum outro nome aí? Diga. Não pode. É só os pastores. Pode manifestar agora. Algum outro nome? Oi? Quem? Eu? Por enquanto eu estou aqui na mesa. Tá, o Gilmar aceita, ué. Mas pode ficar por enquanto aí, irmão. Vou ficar aí. Pode ficar sentado aí por enquanto. Então vamos agora examinador de conversão e chamada. Antes de entrar nessa área, então é o seguinte, o nosso concílio está estabelecido 3 horas de concílio. 40 minutos para conversão e chamada, 1h30 para teologia e 50 minutos para eclesiologia. Então, cada um vai ter que trabalhar dentro desse tempo. Estabelecemos 3 horas agora para os concílios. Se terminar antes, ótimo. Só não pode estourar o tempo. Dia 29 de março, nós vamos ter o concílio do Isaac e o concílio do Diego. Também vai ser 3 horas também. 3 horas para um, 3 horas para outro. Então, se terminar antes, ótimo, não tem problema. Para que a gente tenha um tempo, né? Para que não ficar aí negócio sem limite. Então, a gente está estabelecendo 3 horas, tá bom? Então, alguém para exame de conversão e chamada. Alguém propõe o nome de alguém? Quem? Roberto vai aceita, pastor? Ok. Teologia. José Luiz Damasceno? Aceito. Amém. Vamos lá, eclesiologia. Caio Cunha, aceita, Caio? Aceito. Ótimo. Então, os irmãos são favoráveis à indicação desses nomes, à aprovação dos nomes? Sim. Então fica aprovado todos os nomes. Pastor Ciro, eleito presidente do concílio, está com a palavra. A partir de agora, você está aí
eleito para dirigir o conselho. Então, Gilmar agora pode se dirigir à frente. Você vai ficar aqui? Tem máquina de cópia. Todos os candidatos encaminharam os requisitos necessários: certidão negativa, certidão criminal, certidão de protesto, ata de conversão chamada. A conversão chamada foi colocada no grupo dos pastores, eu creio que todo mundo recebeu, quem não leu, mas foi mandado. Então, se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa, fala comigo, porque todos os candidatos enviaram os documentos necessários para a instalação do concílio. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo. Por favor, eu convido o pastor Roberto Baia. Pastor Roberto tem uma cadeira, um microfone ali e o senhor está com a palavra para examinar sobre conversão e chamada. Bom dia, pastores, amigos, colegas, bom dia, mesa. Bom dia, Tiago. Tiago, você se encontra aqui hoje almejando o ministério pastoral, ministério da palavra. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer, eu gostaria que você respondesse naquilo que você lembra, a sua conversão, como se deu, um momento especial ou algum texto bíblico que marcou esse momento. Pode ser? Bom dia, irmãos, a graça e paz de Cristo. Nós estamos reunidos para a glória de Deus e foi para a glória de Deus que eu fui chamado também, como todos nós o fomos, à existência e em Cristo. O versículo em si, principal da minha conversão, Salmo 5:5. É o Salmo 5:5 que despertou muitos tempos de um evangelho, de uma graça fraca, de uma graça barata. Salmo 5:5 diz: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. Então, eu fui criado em berço cristão, nascido em berço cristão, batista, inclusive com um irmão aqui, que também é pastor e nos visita, da igreja onde fui formado, crescido, e vivi verdadeiramente
coração aberto, de única fonte possível de informação, uma cosmovisão cristã desde a infância. Mas acredito eu que não, firmemente, uma conversão genuína pela clareza do Evangelho e a segurança em Cristo. Mas foi na minha adolescência não, juventude já, na minha juventude, vamos dizer assim, próximo aos 20 anos, que, por causa da leitura, descobrindo a ira de Deus e entendendo tudo aquilo que eu já tinha ouvido falar durante toda a infância e adolescência sobre a graça, sobre a cruz de Cristo e a salvação em nosso Senhor Jesus, vendo principalmente a alegação deste versículo de que ele odeia os que praticam o mal, em confronto com algumas ideias que eu tinha de graça barata, eu entendi o peso da minha falsidade, da minha hipocrisia. E entendendo o peso do meu pecado, caindo em si e chorando copiosamente tudo que eu era, que Cristo me abriu os olhos. O Espírito Santo me regenerou, estou convicto disso. E a partir daí, louvo a glória de Deus e a graça de Deus e parti daí para frente em transformação e mudança de vida gerado pelo Espírito Santo e para a glória de Deus. Somente pela graça de Cristo, encontrado esse miserável pecador pelas Escrituras. Foi esse o momento que você sentiu que você estava em Cristo. estava em Cristo. Amém. Estava em Cristo. Amém. E agora, a sua chamada, eu acredito que é um momento na sua vida, alguma coisa aconteceu que você sentiu assim, Deus está me chamando para o ministério. Eu gostaria que, com suas palavras, um testemunho, ou como você tem isso, quando e como aconteceu a sua chamada para o ministério da palavra, ministério pastoral. Bom, nessa época, como eu vivia dentro da igreja, eu já conduzia irmãos nos estudos e aulas. Porém, claramente, de forma aquém do que se deve e desorganizada no meu interior. A partir disso, o chamado imediato para compartilhar o evangelho, que é propício a todos os cristãos, já começou a efervescer no meu coração e eu queria proclamar essa graça de Cristo, a realidade da cruz. Então a proclamação esteve sempre no meu coração. Porém, mais especificamente, muitos irmãos sempre me chamaram, por causa de ser filho de pastor, ficavam me chamando ao ministério e eu sempre relutei, não sentindo o chamado. Então, sempre relutei. Até que, lendo sobre o presbitério, lendo sobre livros sobre pastoreio, principalmente com o amor demonstrado ali na fala de João no escrito de João, de Jesus falando com Pedro, principalmente nessa questão de se me amas, apacenta as minhas ovelhas, sempre feriu o meu coração. Só que foi estudando que eu cheguei à ideia da necessidade de um presbitério na igreja, de pastores na igreja, entender a função do pastor e talvez as feridas de quem acompanha pastoreio de perto trouxeram para o meu coração desde já o medo deste serviço, porque é algo realmente muito difícil. Então, foi quando, estudando, eu senti o desejo do sacrifício para servir aos irmãos. E percebi isso, só que ainda não havia sido convencido. Então, a partir de muitos estudos, a partir desse desejo, eu decidi entrar na teologia, ou fazer formalmente teologia, e me disponibilizar a ver o que Deus traria para mim, principalmente no meu coração. Concluindo teologia e, através dos nossos estudos nessa igreja, através dos irmãos dessa igreja, da oração deles, em 1 Timóteo 3, eu entendi claramente o meu chamado. Em 1 Timóteo 3, eu entendi claramente o meu chamado, confirmado claramente, apesar do meu pecado de covardia, confirmado claramente nas idas que eu fui da consagração e sabatina do pastor André e também do pastor Daniel lá em São José dos Campos, e vi
Deus claramente me instruindo que eu deveria corrigir este pecado de covardia do ministério e ser chamado a ofertar minha vida em serviço aos irmãos. E os irmãos confirmaram e celebraram isso, e essa igreja me separou para este dia. Então, foi claro o chamado na leitura de 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3 foi aquilo que você sentiu, a convicção. Então, a sua convicção de chamada não foi por motivo do seu pai ser pastor? Não, na verdade, talvez o pecado de covardia do meu coração seja o motivo do meu pai ser pastor, e a gente acompanha a dureza que é a vida de pastor. Por mais que entenda todos os benefícios e isso encoraje qualquer um, quem acompanha de perto sabe todos os sofrimentos, e Satanás achou oportunidade para me desencorajar. Mas a graça de Cristo superou isso na leitura da palavra. Amém. Então, você, nesse momento, foi a igreja que reconheceu? Foi a igreja que reconheceu que você pudesse ser chamada? Exato. Ministério pastoral, foi? Exato. Então, partiu de estudos coletivos aqui, sobre presbitério, sobre o que é ser pastor, sobre o caminho da oficialidade, que foram detalhe final, apesar de irmãos já estarem me encorajando em oração. Então, o chamado foi claro a partir disso. Bom, você respondeu uma pergunta interessante para mim. Não sei, pastor, porque a igreja deve realmente reconhecer o chamado no candidato. É a igreja. E você disse que a igreja foi primeiro a reconhecer. Amém por isso. E nesse intuito você está sendo ordenado, no primeiro momento, para ser pastor, auxiliar com seu pai, ou não? Neste momento, a ideia clara é ser pastor auxiliar. Ser um escravo de Cristo, mas ser um pastor auxiliar, um pastor adjunto, estar aqui como pastor não remunerado, até onde Deus quiser que eu seja. Obediente ao pastor. Totalmente submisso ao pastor docente, ao pastor presidente. E se Deus, no momento Deus falar assim, Tiago, seu tempo aqui na terceira já deu, eu quero levar você para outro lugar. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Sim, certamente nós devemos estar dispostos sempre a ouvir a voz de Deus e também ouvir ao chamado. Deixando claro, obviamente, que o meu coração doeria. A igreja local é alvo de amor imenso. Os irmãos e meus irmãos em Cristo são objeto total do meu amor e da minha vontade de servir. Mas o nosso ministério não compete apenas à igreja local, mas é ao reino. Então nós não poderíamos negar o reino de Deus e onde Ele chamar de forma alguma. De repente Deus vai usar no futuro seu pastor, substituto, né? Se for. Tem uma pergunta que realmente o pessoal vai fazer nos outros, né, examinadores, mas eu gostaria de fazê-la para você. A tua esposa, você é casado, e que ela achou disso, você no ministério pastoral, o que ela pensa disso? Você conversou isso com ela? Ela está ciente disso? Sim. Na verdade, também entendia eu que seria evidente através da minha esposa se eu realmente estava com essa confirmação ou não divina. E por muito tempo nós conversamos disso, por eu ser filho de pastor, e nós dois temíamos. E a partir de que eu senti a clareza do meu chamado, fui falar com ela, entendendo que não haveria essa clareza, e senti a clareza também dela. Então Deus, entendo eu que confirmou para ambos, e de forma até muito especial, até com a minha filhinha de 3 anos, na prontidão de falar sim, reconhecemos e é chegado o tempo. Talvez através dela confirmou a clareza sua, né? E ela estava junto com você nesse momento. Então, nesse momento você sente e sabe que você tem a chamada e você foi chamado por Deus. Bom, eu vou falar para a mesa. Eu estou satisfeito com as perguntas, estou satisfeito, não sei o que vocês pensam, com aquilo que ele respondeu para mim. Obrigado, pastor Baia. Agora está aberto para aqueles que têm alguma pergunta.
Eu queria consultar a mesa a respeito da ética. O pastor não poderia dar continuidade, que não foi colocado. Ah, vai. Ok. Pastor. Tiago, duas coisinhas só para você. Você se referiu à graça barata, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você está querendo dizer com isso. E a segunda pergunta é, você está sendo aqui, né, participando de um conselho para se tornar um pastor batista. E eu queria saber se você já leu a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e se você concorda com ela. Só isso. Primeiramente, a primeira pergunta sobre... Eu já me escolhi, graça barata. Então, sobre graça barata, o que eu entendia vívido em mim é não entender a cruz. Não entender o peso do pecado realmente, mas apenas conhecer a informação carnalmente de que há perdão em Cristo. E basta você fazer mecanicamente uma oração, peço perdão. Como muitos o fazem, que está perdoado. Então, como se uma casca fosse a verdade. E, quanto à declaração, eu já havia lido, os irmãos recomendaram, inclusive, que eu a relesse, e eu a reli, e eu concordo com 99% dela, em toda a íntegra, é uma declaração bem redigida, inclusive. Tem algumas divergências, sim. Eu acredito totalmente, por exemplo, na Ordo Salutis que ela diz. Então, que a salvação se inicia com a regeneração. Então, concordo com isso. E eu acho que isso fica um pouco confuso com escolheu livremente, que é algo que me parece muito entre o arminianismo e o semipelagianismo. Então, eu acho que ela é uma frase para enfatizar, que eu acho válido, para enfatizar uma posição que, na verdade, esse escolher livremente é filosófico, vamos dizer assim, apenas. Então eu tenho minhas restrições, mas eu não teria problema em confessá-la na íntegra, porque eu acredito genuinamente que após a regeneração, todos escolhem livremente a Cristo, pela liberdade que há em Cristo. Se verdadeiramente vos libertar, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, pelo que eu li e lembro claramente, só essa. Inclusive, achei muito parecido com o que nós estávamos estudando sobre a eleição pastoral. Então, de Atos 14, quando nós vimos que eram promovidas eleições na igreja local, e eu não tinha atentado para isso numa primeira leitura, e li, e é exatamente professado assim, eu achei muito bom. Tudo que ela fala em vários termos. Esse é o único ponto de uma visão divergente, seria o entendimento mesmo, mas poderia professá-la na íntegra mesmo. Mais alguma pergunta? Bom. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Obrigado, mesa. pastor. Agora vamos chamar eclesiologia. Vamos deixar a teologia para o final, né? Pode, não tem nenhum problema. Eclesiologia e ética. Pastor Carlos Cunha. Não providenciaram o cafezinho para ele não, viu? Nem a água, viu? Olha. E olha que você... Mas o café não precisa, não. Não, a aguinha vai bem, água né? seria bênção. Ok. Eu fiz algumas anotações, mas eu queria caminhar com o seu raciocínio em relação a essa parte da eclesiologia, tá? Vamos pensar um pouquinho primeiro na questão do vocábulo, tá bom? Em relação à palavra eclesiologia, o que ela te traz quanto ao teu conhecimento e formação a respeito da igreja? A eclesiologia, vinda da palavra grega eclésia,
E seria o estudo ou o conhecimento a respeito da igreja. Conhecimento de tanto sua origem, quanto de sua fundação, quanto de sua organização e poder, autoridade, tudo que envolve a existência e a substância da igreja. Tá. O que essa palavra nos chama a atenção a respeito do agir da igreja? Que principalmente ela foi dotada pelo Espírito Santo de dons e age conforme a autoridade dada pela Escritura. Então, o agir da igreja é mediante as Escrituras. Tá. Mas o que significa literalmente a palavra eclésia, então? Eclésia seria originalmente assembleia ou reunião. Certo. Então, também utilizada no grego para outras funções ali na Grécia, mas utilizada no Novo Testamento em compatibilidade à congregação ou reunião dos santos. Certo. Do Antigo Testamento, como diz Hebreus 2:12, é citado o Antigo Testamento no que tange a congregação com a palavra eclésia. Então, a santa convocação, ou seja, a reunião para adorar do Antigo Testamento é tida como a eclésia, ou seja, é aquele momento em que os salvos, os santos se reúnem para a edificação mútua e proclamação da palavra de Cristo. Ok. E nos chama a atenção também de ter que sair das quatro paredes, né? Sair para fora. Essa parte é importante também nesse contexto, tá? Sempre que possível, eu gostaria que você citasse texto formalizando a tua resposta. Ok? Sim, Hebreus 2:12. Isso. É por isso que eu lembrei. Agora, a questão do conceito, da definição. Como você define uma igreja batista? Como você define uma igreja? Formada de quê? Na sua formação. Mas no sentido dos pressupostos batistas máximos? Não. Você define Igreja. o que é igreja? Como igreja, isso. Pode definir como igreja. Tá. Igreja batista seria um conjunto de salvos, de santos, que são chamados do mundo para edificação entre eles e proclamação do nome de Cristo e chamar todos a conhecerem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim. No que eles vão, a partir disso, como igreja, viver a santificação. E estes, por serem batistas, são credo-batistas, ou seja, batizam somente aqueles que professaram a fé e foram aferidos na sua confissão, que verdadeiramente convertidos. São formados de pessoas regeneradas. Formada por pessoas regeneradas na autoridade da igreja local e autonomia dela. Ok. Depois a gente entra nessa parte, senão eu vou me aprofundar em outras questões. Eu quero seguir uma sequência para ajudar. No caso da igreja, quem é onde ela está firmada e quem é o responsável dentro dessa afirmação da igreja? Sim. 1 Pedro 2, 6 diz: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, pedra de tropeço e de rocha de ofensa. São esses que o tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, nós somos edificados, casa espiritual, como o versículo 5 diz, em Cristo. Cristo é a nossa rocha, Cristo é o nosso fundamento. Quando você tem no texto em Mateus, fala a respeito, tu és Pedro, sobre esta pedra, isso tem levado muitas pessoas a afirmar um outro alicerce. Como você trabalharia como isto, como pastor, ouvindo uma pessoa de uma comunidade que professa isso? Olha, eu entendo a complexidade do texto nas duas principais interpretações, da qual eu prefiro de que a pedra em si não é o próprio Pedro, por mais que ele seja a pedra viva também, como ele mesmo cita na sua epístola. Mas a pedra é a alegação, o reconhecimento de que Cristo é o Senhor, Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, a confissão pública da fé é o fundamento que Cristo está dizendo. E os que confessam a fé são os que as portas do inferno não prevalecerão. Pela confissão da fé, a igreja cresce. Tá. Então, entrando nessa linha que você citou o texto, o que você entende sobre a igreja militante e a gloriosa?
Nós temos a igreja, então, que é a igreja local, ou a igreja neste mundo em si, como militante, que luta pelo evangelho, que busca almas, que edifica a si mesmo, que proclama as glórias de Cristo, e a igreja gloriosa, ou igreja triunfante, que é a reunião de todos os santos e salvos, que Amém. cita Hebreus 12. Então, a assembleia de todos os filhos de Deus, que são os cristãos, salvos em Cristo, em todos os tempos, em todos os lugares, Amém. pela glória do Deus vivo. A igreja universal, né? A igreja Literalmente. católica, a igreja universal, no Universal, verdadeiro não católica. sentido. Ok. Pensando ainda na igreja, os oficiais da igreja, Conforme 1 Timóteo 3, nós conforme temos, Atos 6. conforme Atos 6, nós Isso. temos a eleição ali de pessoas para que fiquem os apóstolos firmados na palavra e nas orações, ou seja, no ensino da palavra e nas orações, e pessoas eleitas cheias do Espírito Santo, reconhecidamente com testemunho, para servirem as mesas, como diz lá, ou seja, cuidarem das partes administrativas que não o ensino da palavra e as orações. Então, eles vão dar suporte Eles necessário. são quem? Os diáconos. Os diáconos. Ali não é citado a palavra diácono, mas entendemos teologicamente os protodiáconos. Então, Tá. a primeira eleição diaconal. Então, de forma restrita, seria ligado a um grupo específico. Agora, de forma geral, cada cristão seria um diácono. Com certeza, todos os cristãos, então, são chamados, em devido aspecto, a pastorear, no sentido de guiar pessoas a Cristo. No Também- sentido do servo. No sentido de servo. E diaconia, ou seja, no sentido também de ministério, de serviço, eles são chamados a servir, todos eles, não com oficialidade. E essa é uma gigantesca diferença. Mas todos nós somos chamados ao mesmo espírito cristão de servir, de amar, de guiar pessoas a Cristo com nossas vidas. E a questão mais forte para mim é no servir. Pronto para servir, que é o alvo, né? Agora, quando nós olhamos a diaconia, quais são as qualificações que a Bíblia nos traz para que eles pudessem ser formados? Não só no sentido restrito, mas também de forma geral, porque a palavra é a orientação de todos, né? Aí Sim. você pode usar o texto lá que você estava citando em Timóteo. Sim, 1 Timóteo 3, ele cita vários e, digo assim, claros e específicos critérios. Por exemplo, sejam respeitáveis, 1 Timóteo 3,8, tá? Em diante. Sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa, primeiramente experimentados e sim irrepreensíveis exerçam. Pulando lá para o 12. Sim, tá ótimo, tá ótimo. Marido de uma só mulher. Tá joia. Hoje você teria na tua igreja um grupo diaconal, seguindo esses critérios, Exato. daria essa formação. Na nossa igreja temos e seguimos isso, inclusive incentivando os irmãos, já fizemos esse trabalho, inclusive este ano, incentivando os irmãos a olharem para o texto e julgarem nominalmente cada um, Tá. para que a igreja tenha firmeza em seguir a palavra. Só para descontrair, então você iria abolir, resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Você ia abolir isso. Não é isso, Sim, pastor? sim. O Só pra- diácono é um bem precioso divino. Amém. Não, não bênção, resistimos viu, ao diácono? diácono. Os diáconos presentes são bênçãos. Agora, Tiago, nós temos outros ofícios no Novo Testamento que não compõem a estrutura de líderes oficiais na igreja. Você lembra de alguns? Ofícios? Outras? Tem ofícios como profeta, sacerdote. Não, aí seriam os dons espirituais. Estou falando em relação mesmo, tem diácono, Eles, pastores, diácono, que mais? pastores. Bom, temos aí mais questão também citada em Paulo sempre em suas Deixa eu ir lá em cartas, ele Efésios. inicia Efésios falando 4. a esses outros ofícios. São mais três, né? Efésios 4:11 fala. Ele Não, mesmo. não. Aí seriam os dons que Jesus dá. Estou falando mesmo ofícios. Tem alguns que têm a função mais administrativa, outro supervisão, outro pela experiência. Quais são? Paulo, em sua carta, ele cita sempre um grupo específico.
aos Presbíteros? presbíteros. Ah, sim, que passa Isso. os presbíteros, o Quem mais? Além de episcopado, presbíteros, quem que mais? Episcopal, o bispo. E qual outro? É que perdão, eu não entendi mesmo, porque eu entendo que são o mesmo, né? São, Não, são se você não pastor. entender, pergunta, Sim, tá, sim, filho? perdão, Pra mim não te perdão. complicar, pelo contrário. Não, Paulo cita, principalmente, a gente tem alguns textos que ele cita esses 3 ofícios, basicamente, são presbíteros, bispos e pastores. E ancião, né? Isso, o presbítero, Isso. ele é a palavra ancião. A mesma palavra é presbítero Sim, mas e dentro ancião. da Igreja Batista, de que forma esses ofícios atuam dentro da Igreja Batista, tendo em vista que nós não temos presbíteros, nem bispos, nem ancião? Está ligada Eles na pessoa de quem? Eles são o pastor. Pastores. Então, pastor no sentido de que presbítero é ancião e bispo é supervisor. Então, os dois são intercambiáveis no Novo Testamento e a gente tem texto que mostra a chamada deles e a instrução. Atos. Não, tá bom. Capítulo 20. Pode deixar, você chegou onde eu queria. Porque normalmente, em algumas igrejas, as pessoas perguntam, mas por que na igreja não tem presbítero, não tem bispo, não tem? Na realidade, nós temos. Dentro da função pastoral. Se requer de um pastor uma experiência como ancião, uma supervisão como um presbítero e até administração como um bispo. Então, são funções ligadas ao pastor. Ok? Vamos pensar um pouquinho, então, sobre membros. Quais são os requisitos para que uma pessoa possa tornar-se membro de uma igreja batista? Sim. Os requisitos são como diz Romanos 10, com o coração crer e com a boca confessar. Então ele precisa verdadeiramente crer e ser regenerado pelo Espírito Santo, isso em confissão pública verificada pela igreja, e assim proceder com o batismo. Tá. Então o batismo vai ser essa etapa de mostrar ao mundo e viver essa realidade. Quando uma pessoa vem de uma outra igreja que não é na mesma fé e ordem, qual o seu procedimento? Vamos dizer, se ele veio de uma igreja presbiteriana, qual o seu procedimento? Bom, qualquer transferência de membresia que não seja da nossa fé e ordem, nós temos um curso de membresia a ser validado por liderança da igreja, para que seja mostrada a evidência da nossa fé batista e, a partir disso, seja avaliado o candidato perante a igreja para possível aclamação dele. Tá. E de uma igreja batista para outra igreja batista, qual o procedimento? Nós também aqui fazemos o mesmo curso de membresia, esse é nosso desejo que seja feito o curso de membresia, mas é feita uma carta de transferência em comunhão com as igrejas pastoralmente para transferência de irmãos. Quando ocorrer de uma igreja, o qual o membro pertencia e ela já não existe mais, não tem como proceder com a carta de transferência, qual o procedimento? Você, como pastor, orientaria a igreja? Também nós fazemos um curso de membresia e, avaliada a fé do irmão e todo o testemunho de vida que ele tem, nós colocamos para a igreja para verificar também a necessidade de batismo ou aclamação. Então, tudo é sobre orientação da palavra, curso de membresia e validação da igreja. Tá jóia. Só uma pergunta que é importante na questão do pastor, coisa que eu já vivi. Por exemplo, você recebe um membro da igreja e ele não quer se batizar porque ele entende que já foi batizado. E ele vem de uma situação cujo batismo não é por imersão, é por aspersão. Como você trabalharia com essa pessoa de tal forma que você pudesse levá-la a compreender a importância do batismo, além de uma orientação bíblica, como pastor? Nós acreditamos firmemente que há um só batismo. Isso é Efésios, deixa claro, capítulo 3, um só batismo. Então, nesse sentido, Você entendeu a pergunta? Sim. Um só batismo vai deixar claro que existe um batismo correto. Então, nós precisamos firmar para ele
a própria palavra batismo como mergulho, o significado do batismo, Certo. em Romanos 6, como morrer para o mundo nascer e como isso é representado no batismo. E nós firmemente convidaríamos e colocaríamos a igreja a decidir se realmente ele insistir em não batizar, para a igreja decidir, mas a orientação pastoral é que o batismo, e inclusive a visão da declaração doutrinária é de que o batismo verdadeiro é batismo por imersão. A orientação, só sugestão para você, realmente tem que firmar a palavra. A questão é batizar mesmo. E outra questão também é que ele está abraçando um novo corpo doutrinário. Sim. Então ele precisa passar pelo batismo exatamente para firmar as raízes a qual ele deseja pertencer. Agora, no caso, o cancelamento de membros, infelizmente ocorre. E quais são os meios que a pessoa pode deixar de tornar-se membro da igreja? Deixar de tornar-se membro? Deixar de estar rolado como membro. Isso. Pode ser até a morte, Sim, transferências, sim. mas também o processo de exclusão. Sim. Então, essa disciplina corretiva pode chegar nesse passo cirúrgico de exclusão mediante o procedimento de Mateus 18, que é o procedimento sumo, que deve ser tratado com devido cuidado qualquer pecado dentro da igreja, onde o irmão aborda, onde testemunhas abordam e onde a igreja aborda até que seja excluído. Então você já entrou na parte da disciplinar da Isso. igreja, que E são aí, as 3 fases. Exclusão. que você- Exato. Tá. Mas existe alguma outra situação que, pelo nome de Cristo e o testemunho da igreja, chega em 1 Coríntios 5, que seja necessária uma exclusão direta Sim. e uma E que seria essa parte na disciplina da igreja? Qual seria essa parte? Seria a disciplina cirúrgica, né? Cirúrgica. Você, como membro, está vivendo uma vida que não condiz com a sã escritura? Qual o seu procedimento para que você possa aplicar a disciplina de forma correta? Como você caminharia com essa ovelha? Sim. Todos nós somos incentivados todo momento a tratarmos coletivamente os nossos pecados. Como assim? Nós termos uma responsabilidade mútua dentro da igreja em que irmãos acompanham irmãos. Nesse sentido, fica mais próxima a confissão de pecados, como Sim. o Tiago fala, confessar os vossos pecados uns Mandamentos para os outros. recíprocos. Isso. Então, nesse sentido, uma igreja saudável já estaria acompanhando os Certo, pecados. ótimo. Eu, sabendo o pecado, pode ser não acompanhado ou acompanhado, informado ao pastor por outro irmão que está acompanhando. Sempre o início é tratar pessoalmente, como reza Mateus 18, pessoalmente tentar ganhar o irmão e cobrir multidão de pecados também, como o Tiago alega no último capítulo. Buscando a restauração do irmão com amor, Ok. do qual nós só Vai ver o procederemos caso procedimento não normal. haja arrependimento. Tá e a joia. luta com o pecado vai ser constante na igreja. Paulo diz para tratar com veemência, né? Lá em Tito ele dá essa direção, né? Ok, vamos trabalhar um pouquinho então na forma de governo. Quais são as formas de governo que temos e qual a forma que a nossa igreja, a Igreja Batista, usa? Olha, tem formas episcopais, tem formas de presbitério, a nossa congregacional. É um dos pressupostos batistas ser congregacional e a igreja ter autonomia e a igreja ter, dada por Deus e sob a palavra, a autoridade sobre si mesma, de forma democrática. Certo. Dentro da teoria temos essa definição, entretanto a gente não observa com tanta frequência isso. Você, como pastor, manteria esse comportamento sendo pastor batista? Porque nós temos visto muito mais um semi e mais um presbitério e poucos momentos de reuniões congregacionais. Muitas vezes as decisões são muito mais voltadas a um grupo específico e não a forma qual a nossa igreja defende, que é o sistema democrático congregacional. Como que você agiria como pastor? Caminharia nessa linha ou restauraria essas raízes importantes? Olha, todas as perguntas que têm sido feitas são excelentes, mas eu queria com amor falar que essa é muito boa mesmo. Inclusive porque eu serei um pastor auxiliar, teremos, vamos dizer assim, um presbitério aqui, teremos um coletivo pastoral, uma equipe pastoral já com 2. Então é interessante isso, para que as decisões continuem sendo democráticas, como os batistas dizem, e como nós temos 1 Coríntios 5 ou Mateus 18, mostrando que a autoridade disciplinar da igreja é do corpo.
é da igreja local, não isolada em pastor. Sim. Então, é importantíssimo isso nesse sentido. De que o próprio Mateus 18 fala para algumas coisas serem tratadas com irmãos e depois com testemunha. Essa é a alegação de que o pastor pode, algumas decisões quanto a pecados de irmãos, para evitar a pronúncia pública, tratar pessoalmente. Isso não vai ser toda Sim. hora. Mas uma vindo em assembleia. decisão da igreja teria que ser junto com a igreja. Mas a assembleia da igreja é um momento Ok. realmente de celebrarmos a decisão de todos. Joia. Nós temos duas ordenanças que caracterizam muito bem a nossa igreja. Quais são elas? Batismo, conforme Mateus 28, 19, e ceia, conforme orientada principalmente em 1 Coríntios 11. Então, essas são as duas ordenanças. Fala um pouquinho sobre o batismo. Bom, batismo, acho que o texto sumo, apesar de serem ricos no batismo, é Romanos 6. Você 3, pode citar, tá? citar só. Pode citar, fica à vontade de citar o texto. Romanos 6, 3 e 4, que fala sobre sermos sepultados com Cristo na sua morte e vivermos nova vida. Isso mostra com glória e realmente tremor o quanto nós somos chamados parte em Cristo de uma nova criação. E a partir disso nós morremos para essa criação e mancha adâmica da nossa natureza e somos chamados a uma nova natureza divina. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o batismo é uma celebração visual disso, é ver a palavra acontecendo. E é E o maravilhoso. batismo salva. O batismo não salva. O batismo é uma confirmação pública da salvação e obediência de um Joia. salvo ao Cristo que o salva. Amém. Senão o ladrão na cruz estaria no apertado, né? Exatamente. Teria que dar um jeitinho. Ó, é só para descontrair o candidato, viu, gente? Vamos caminhando aqui. Ok. A respeito da ceia, como que você vê a ceia na questão da distribuição, a ceia que você praticaria no ministério? Bom, a ceia, ela, como também ordenança do Senhor, nós entendemos ela como restrita. Então, ela em 1 Coríntios 11, fala para nós discernirmos o corpo. Eu acho extremamente importante esse termo. Discernir o corpo. Quem deve participar da ceia é o corpo. Então, nós precisamos reconhecer quem é corpo de Cristo. Então, existe a ultra livre para qualquer, a livre para cristãos, a restrita para membros de igrejas saudáveis e a ultra restrita para membros da igreja local. Então, nós acreditamos que precisamos discernir o corpo, sendo assim a mais aplicável membros de igrejas saudáveis, a restrita, porque nós precisamos discernir o corpo e ter comunhão com noção de igreja local e noção de igreja universal. Quando você afirma restrita, está relacionada a livre, aos salvos, da mesma fé e não da mesma ordem. É da mesma fé em Cristo. Tá ok. E ordem também Seria se ultra aplicaria. restrita. Sim, mas ultra restrita local. Isso, local. Tá. Ok. Sobre o simbolismo, nós temos a nossa memorial e tem outras, transubstanciação. Isso. A igreja, principalmente a igreja católica, tem a doutrina da transubstanciação, nos quais Certo. os elementos são alterados no momento da bênção sacerdotal para literalmente, melhor dizendo, literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Temos a consubstanciação, de que as duas substâncias estão presentes, a presença mística, onde especialmente o corpo de Cristo e o sangue, Cristo está presente na ceia, e a nossa, que é a bíblica, brincadeira, que é a memorial. Não tem presbiteriana aí, desculpa, irmão, só piada. A nossa que é memorial, conforme diz em memória de mim, 1 Coríntios 11. Então, que mostra que verdadeiramente é corpo, verdadeiramente é sangue, mas não literalmente é corpo e sangue. Então, verdadeiramente, ou seja, num sentido verdadeiro e espiritual, é um memorial do sacrifício de Cristo que nos salva. Queria que você pensasse um pouquinho sobre uma igreja crescendo, cumprindo a ordem de Jesus, como você vê os pequenos grupos, pensando nesse momento que nós estamos vivendo. Sim, sim. A igreja em Atos 4 começa de casa em casa também.
Então, em Atos 2, o final de Atos 2 já mostra uma celebração mesmo do que é a igreja. E então, as igrejas precisam de cuidado, como diz a epístola inteira de Efésios, mas especialmente 3 e 4, nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos edificar uns aos outros. Nesse sentido, fazer pequenos grupos é importante para o cuidado de todos. Não podemos achar que o pastor vai ser possível de acompanhar com o seu tempo limitado toda e cada ovelha em todas as demandas, mas precisa caminhar coletivo. O caminhar coletivo é a essência do Novo Testamento. Então precisa que os irmãos acompanhem irmãos e a igreja seja acompanhada pelo pastor. Certo. Isso Paulo, aliás, Jétro traz essa orientação a Moisés em Êxodo 18. Em relação a esse cuidado, Jesus deixou... O Novo Testamento tem vários mandamentos, e são em torno de 23 mandamentos que nos ajudam nessa perspectiva da ajuda, da comunhão. Você lembra de alguns? Não precisa citar, abrir, só citar alguns mandamentos recíprocos. Olha, nós temos o próprio culto sendo em Colossenses 3, falar uns aos outros. Temos a própria essência das escrituras sendo mostrada ali como apta para admoestar. Então, admoestar é a alguém. Então, são mandamentos de exortar uns aos outros, de amar uns aos outros, edificar uns aos outros, que torna impossível estar em Cristo sem estar na igreja. Então você entende que eu vou misturar um pouquinho agora, talvez eu vou entrar um pouquinho em ética, vai ter algumas perguntas misturadas. Então você entende que o pastor tem que dar essa formação preparando o povo para ajudá-lo e não ser um centralizador. Isso. A essência do cristianismo não é monárquica dentro de um pecador. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é nosso Jesus. Então, é necessário sempre chamar a administração uns dos outros. E o pastor deve ser entendido como também um membro, também uma ovelha do bom pastor Cristo. Aquele que vai promover mas isso. que vai pelas escrituras e pelo seu dom e oficialidade guiá-los a isso e capacitá-los, nutri-los a isso. Tá. Sob grande responsabilidade. Nós estamos hoje vivendo um momento muito delicado. E como eu trabalho muito com gabinete, aconselhamento, eu vivo isso muito no gabinete. Como lidar hoje com a questão da homossexualidade? Pessoas estão vindo para a igreja, querendo ser membro da igreja. Entendeu? Como que você lidaria com essa questão? Olha, eu vou tentar não ser extenso, mas o risco que envolve, principalmente, e acompanhando amigos, pastores, é caminhar para um liberalismo teológico, se nós não nos posicionarmos adequadamente conforme as escrituras. A homossexualidade, ela é citada na Bíblia, inclusive, como um pecado, e na lista de pecados, também, por exemplo, como mentira. Então, este enredo nos dá total segurança para, como qualquer outro pecado, denunciá-lo, mas como qualquer outro pecado, convidar a ser buscado uma luta contra o pecado em Cristo. Então, nós temos essas demandas do mundo de hoje, mas o mundo, desde Adão, tem suas demandas de serem guiados a Cristo. Não por nós mesmos conseguimos vencer, por lei, os nossos pecados, mas pela graça. Sim, mas vamos pensar em parte prática. Por exemplo, você tem um amigo que tem esse desvio de conduta na área da sexualidade. Como você ajudaria ele? Eu sei que você vai separá-lo, o pecador, do seu pecado, mas como você ajudaria ele no sentido de como pastor e como você orientaria a sua igreja para lidar com essa situação que já está batendo a porta e alguns já entraram? O que precisa ficar firme Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é só ele, sou eu. Estou falando de mim. Então, este caminhar precisa dessa consciência da graça de Deus nos conduzir. Então, nesse sentido, também Romanos 1, por exemplo, nos mostra que isso é pecado. Sim. Então, é pecado. Então, precisa ser dito como pecado, nós não podemos deixar de anunciar que existe pecado. É a palavra firmando. Mas confiar plenamente na graça e no Espírito regenerador, sabendo, obviamente, que ele, como pode ser um estilo de vida e isso gerar várias partes da vida deles fundamentados no mesmo pecado, pode ser extremamente doloroso lutar contra. Ter a paciência de lutar junto com ele.
ajudá-la a lutar contra o próprio pecado, desde que Cristo seja professado e que ele esteja realmente decidindo lutar contra o pecado ao lado de Cristo. E aí nós vamos ter que ter Nunca todo o amor. abandoná-lo, mas Nunca. ensiná-lo a palavra e a Ensiná-la. decisão é cuidar com ele. Com toda certeza. Ok. Em relação nós somos ao mesmo tempo uma igreja autônoma, mas também somos associação. Como que você entende essa autonomia da igreja local e, ao mesmo tempo, a atividade desta igreja junto à associação? Como é que você, como pastor, vê isso? Olha, Sem abrir mão da sua autonomia local. Sim, sim. Então, é extremamente necessário fazer uma separação desses dois temas, que os dois são professados biblicamente. Então, 2 Coríntios evidencia, por exemplo, 16, a coleta que são feitas para os irmãos da igreja de Jerusalém na fome. Então, de toda a Judéia ali que estavam com uma dificuldade. Então, há uma cooperação entre as igrejas. Certo, Ao mesmo certo. tempo, nós vemos que a autoridade da igreja local, seja disciplinar em Mateus 18, 1 Coríntios 5, e outras, como Atos 14, a eleição de presbíteros em cada igreja, são necessários respeitar. E essa tensão é trabalhada, considero eu, com maestria na declaração doutrinária dos batistas, onde é reafirmado o congregacionalismo Sim. como um dos pressupostos, mas a cooperação também é reafirmada. Por exemplo, em Atos 15, quando exigiu-se Sim. um tema e uma mediação externa, mesmo que não seja normativa, mas uma recomendação, a sabedoria não habita só na igreja Levou local. a igreja a crescer. Então, isso é a base, na verdade, de nossa teologia histórica. Então, você, Nós como entendemos pastor, que não só na igreja local tem. você, como pastor, apoiaria a associação Sim. nas suas ações. Claro. Não se isolaria como alguns fazem. Não. Você se compromete a estar junto à associação. Sei que não podemos terceirizar, isso é importante a igreja entender, não podemos terceirizar missões, não podemos terceirizar Certo, é uma muitas responsabilidade coisas. pessoal. Mas a colaboração é um dom de Deus, vamos dizer assim. Por quê? A igreja local, pequena, sustentar um missionário não é fácil. Não é fácil. Então, os programas de colaboração são oportunidades. São Ok. oportunidades excelentes para a igreja. Então, eu vejo como, dentro da eclesiologia, nós temos a nossa autoridade, que nós não podemos terceirizar, nossas responsabilidades, que não podemos terceirizar, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma graça divina de colaboração Trabalhar. e reino. Certo. E em relação à ordem dos pastores, como você pensa que vai estar atuando? Sei que o nosso presidente sofre com isso. As convocações são feitas, nem sempre atendidas. Ele está até ficando com o cabelo mais branco, viu? Mas como que você quer, como pastor, estar ligado à ordem e estar... Eu até, aí por personalidade, os irmãos já perceberam, eu não sou de muita facilidade sair falando com todos ao mesmo tempo, mas eu sou muito grato e feliz pelos irmãos estarem aqui, pela essa comunhão toda de pastores. Então, Ok. a minha expectativa é conhecer mesmo. Eu não conheço o ministério, não conheço. Então, a partir disso, me inserir para conhecer e também para colaborar naquilo que eu for chamado, sabendo da minha infância pastoral, da minha pequeneza perto dos irmãos. Então você entende que vai ser uma pessoa que vai arrebanhar até outros pastores que estão Servir. para Vou ajudar, servi-los. para unir e estarmos mais próximos. Bom, a parte de eclesiologia, eu creio que não tem mais pergunta a fazer. Eu não sei se eu passo a palavra à mesa, depois me retorna, ou eu caminho direto na ética. Já faz direto ética. Ok. Tiago, você é pastor auxiliar, não é isso? Sim. É um grande desafio. Meu primeiro ministério, fui pastor auxiliar da Igreja Batista Central de Campinas. Entendeu? Foi um grande desafio, pastor Marcílio. E atualmente não estou pastoreando, mas estou ajudando através do Ministério Logos, mas recentemente deixei o ministério, qual também eu fui pastor auxiliar. E é um grande desafio. Eu sei que o Ciro é um pai pastor e eu tenho também um filho que é pastor. Como que você lida com isso? Você, como pastor auxiliar, em relação
a visão do pastor titular, porque você sabe o que significa visão mais visão? Visão mais visão? É. Particularmente, eu nunca ouvi Divisão. Ah, Então, se o pastor tem uma visão, se você tem outra visão, o que vai acontecer com isso? sim. Entendo, perdão. Eu acredito sinceramente por mais que é um ofício só de pastor. Então, estou sendo oficializado pastor. Mas na administração da igreja local, há uma oportunidade muito grande de entender o pastor docente, vamos dizer assim, e o pastor auxiliar. Certo. Então, para mim, e inclusive no início do ministério, isso não é apenas uma oportunidade como um conforto e graça, no qual eu estarei submisso. É simplesmente isso, submisso Submissão. mesmo. Porque nós tivemos oportunidade, inclusive dada por Deus, de termos outros pastores adjuntos e auxiliares que mostraram isso em excelência, de contribuir para servir. Então, todos nós, como servos, precisamos entender o servir uns aos outros. E eu, então, me colocamos como um dos servos dos servos, o escravo. Preciso entender a submissão ao pastor Ciro, olhando nos olhos, a submissão ao pastor Sim. Ciro e orientação do pastor Ciro, e segui-lo em organização da igreja, porque uma das piores coisas que existe dentro do evangelho é tentar trazer aflições e escândalo em divisões Sim. e contendas para a igreja, que Paulo diz Então, que pastor- claramente é o fruto da carne. Pastor Ciro pode tirar férias tranquilo. Pode e Viu, deixar pastor Ciro? toda a lista de deveres, segui-los, não será outra igreja. Ô, pastor Ciro, você pode tirar férias tranquilo, viu? Irmãos, eu estou falando isso, mas é muito sério. Teve um pastor que saiu de férias, quando voltou, até as chaves do templo foi trocada. O pastor titular fez um trabalho de Absalão. É sério. Meu filho é pastor. Eu sou pastor e mentor dele. O Ciro é o seu mentor, aquele que está ao lado. E a questão é lealdade e honra. E louva a Deus, é um grande privilégio ser pastor auxiliar, porque você pode errar em alguns pontos, mas o titular não pode. Ok. Então, pensando então dentro da parte ética, vamos pensar na igreja. Primeiramente, o pastor na igreja, como você lidaria com pessoas que viessem reclamar do pastor titular? Qual o seu posicionamento? Olha, apenas reclamação, não acusação, né? Se for no sentido de acusação, qualquer acusação precisa de testemunhas contra, Paulo deixa claro isso, contra o oficial, contra o presbítero. Vem falar dois ou diretamente três. de você contra o Mas pastor Ciro. Qual a sua reclamações. atitude? Primeiro, o conceito em si de murmuração ou fofoca, ele não é adequado. Se for uma questão de, estou aqui vindo mostrar que está inadequado biblicamente, isso é bem-vindo sempre. Como bons bereanos, nós precisamos sempre acompanhar. Mas eu queria que você pensasse na relação você, pastor Ciro, não seu pai. Alguém vem reclamar do pastor titular, a você. Qual a sua atitude quando a pessoa reclama? Olha, na parte prática. Eu vou considerar em mente alguma coisa. Mas eu certamente falaria, irmãos, nós vamos verificar. Pode deixar, foi bom ter falado comigo. Eu vou avaliar. Pode orar sobre o assunto, posso orar com ela, dependendo da pessoa, necessidades de tranquilização ou apaziguamento, e imediatamente reportar ao pastor Ciro o que tem havido. Vamos dizer que você tem um posicionamento que você não concorda com o pastor titular. Você não concorda. Tá? E o membro vem exatamente favorecendo a sua posição. Pastor Ciro tem um posicionamento, você não concorda com o pastor Ciro naquele posicionamento, e esse membro fala igual você gostaria que acontecesse. E ele vem a você. Qual a sua atitude para com esse membro? Olha, vai continuar igual é atualmente. Assim, vamos dizer assim, pelo acesso à mesa do pastor, no sentido de sentar e comer com ele alguns domingos, também tratamos assim.
Se eu ouço alguém falando, olha, eu discordei de tal decisão, não estou falando doutrinária, estou falando de qualquer coisa que Qualquer venha coisa, sim. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, tem sido muito válida com o meu irmão David, aquele cheio de cabelos no queixo ali atrás. Tratar nomes. Eu falo, tal irmão tem falado isso, e eu concordo. O que o senhor acha? E ouço o pastor. E a decisão pastoral. Se a decisão do pastor é a decisão final para você. Sim, e continuará. Tá. Já era como membro, continuará como E uma auxiliar. sugestão é que você peça a pessoa para conversar com o pastor Ciro. Entendeu? Sim. Dirige a pessoa, porque isso dará à pessoa a oportunidade de abrir o seu coração para o pastor titular. E isso dará também a oportunidade do pastor Ciro explicar a essa pessoa a atitude que ele está tomando. Ok? Vamos caminhar um pouquinho mais. Em relação à membresia, por exemplo, os nossos jovens hoje estão vivendo o ficar. A ordem de Jesus o princípio bíblico é namoro, noivado, casamento e sexo. Esse é o princípio bíblico. E a nossa juventude, às vezes, pula esse princípio. Você, como pastor, seja auxiliar, liderar diretamente, como você vai lidar com o jovem que está lidando, literalmente está quebrando esse princípio e acha que está bem com Deus. Deus é amor, mas esquece que Deus é justiça. E você é o pastor titular, como lidar com essa questão? Olha, eu particularmente, eu tenho grande dificuldade de defender o namoro, biblicamente. Então, noivado e casamento... Não, tudo bem. Sim, o namoro, vamos colocar o namoro aí como uma espécie de conhecimento, que seja o noivado. Eu, por exemplo, primeiro eu marquei o casamento, para depois o noivado. Porque noivado, para mim, era consequência natural. Sim. Mas vamos colocar o namoro no sentido desta comunicação. Como que você lidaria com essa questão? Olha, como nós temos acusado, por exemplo, o pecado da lascívia, o namoro, o ficar, as relações, só tem um propósito nas configurações de hoje em dia: levar a lascívia. Não existe outro caminho. E uma conversa com jovens sincera vai apontar para isso. Então, a lascívia, Gálatas 5, ela é fruto da carne, ela cobiça contra o espírito e, obviamente, vai levar ao problema. Vai levar ao problema. Então, o conselho, obviamente, o desejo de dois se unirem em prol de um casamento que serve como testemunho de Deus, Cristo e sua igreja. Então, o casamento é algo louvável e o desejo por ele é algo louvável. O desejo sexual é inerente ao ser humano. Mas você, de forma prática, você orientaria esse casal a caminhar para a o orientação casamento. Da palavra. Buscar. Não abrindo mão para nada. A visão de um relacionamento é a visão do casamento. Sim. Então, isso vai orientar o relacionamento. Eu costumo dizer, mais conversa, menos toque. Menos toque. Mais conversa, menos toque. Exatamente. Nós temos que pensar nisso, Tiago. Você é um pastor jovem, mas hoje há uma destruição, uma desconfiguração daquilo que Deus estabeleceu como princípio correto. E nós estamos fazendo vistas grossas e não podemos, porque o sofrimento é da própria igreja. Depois nós vamos ver as gerações futuras que virão a partir de um quebra de um princípio. Tá? Eu queria ver, em relação ainda a você como pastor, dentro da questão, porque você vai ensinar a palavra, você vai falar em pregar, em orar. Aliás, você vai ensinar as disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a meditação. Você vai incentivar a leitura da palavra, o estudo. E como é que você é exemplo diante de tudo isso? Você qual tempo você tem para o estudo da palavra, para a oração, para o jejum? Como é a sua devocional? Além da leitura normal, que os capítulos que nós lemos durante o dia, mas o seu tempo com Deus. Fale um pouquinho da sua vida devocional e aplicação das disciplinas espirituais. De manhã, obviamente, já é uma manhã de oração e leitura. É basicamente isso. E então faz essa leitura sistemática, eu faço logo pela manhã. E durante o dia, aí como vida de professor, os horários não são sempre os mesmos.
Mas aí, estudos e devocionais, eles ficam mais pro período da noite, disciplinas Sim. espirituais, oração particular ou oração com os irmãos na igreja, culto de oração durante a semana também Sim. tem. Então, Ok. e contato com irmãos também que se cultivam em disciplina. A gente faz organização de leitura de livros e clube do livro para compartilhar. Então, Então tudo isso. você tem se dedicado a esse momento de estar preparado com Deus, esse momento devocional de estudo. Sim, sim. Sim. Encaminhar de solitude e de coletivo. Ok, Eu acho que ok. os dois precisam. Sim, a solitude, sim, com certeza, e também o coletivo. E a forma de você pregar, a resposta à pregação que você traz à igreja é resultado da sua vida de devocional, de estudo da palavra, ou simplesmente eu tenho que pregar domingo, deixa eu escolher um texto? Como que você trabalha nessa questão? Ou você prega expositivamente? Aí é diferente. Geralmente, expositivamente, sequencial dentro de Ótimo. um mesmo livro. Tá. Então, geralmente. Mas, nas leituras, toda manhã nasce Sim. uma pregação. É um desejo do texto. Esse aflora, texto, aflora. olha, todos precisam vir, e aí sim. Legal. Há muita vontade de textos específicos Certo. que dão. E em alguns casos esporádicos acabam Dá sim, vontade de trazer logo para o público. caminhando sim. Tá joia. É só para me ver essa questão mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, dentro da questão ética, família. Como que você é pastor em casa e pastor em casa e está na igreja? Eu Olha- não conhecia a sua esposa. Minha esposa, ela está aí, tá ali no fundinho. Tá ali. Ah, então tá bom, viu? Porque certa vez o pastor veio a falecer, claro, e eu começaram a elogiar tanto o pastor, e a esposa falou: meu filho, vê lá aquele caixão, vê se é seu pai mesmo, porque ele não é o pastor que eu tenho em casa, não. Tinha, né? Então, como que você é, filho? Como pastor em casa? Sim. Você pastoreia sua filhinha, sua esposa? Sim. Você chora com ela, ora com ela de vez em quando, porque Sim. normalmente as esposas sofrem as retaliações. Entendeu? Como é que você é pastor em casa? Em casa, nós temos essa visão de que as decisões principais são responsabilidades compartilhadas, mas sob o peso do marido. Então, nós, geralmente, eu oriento, eles me seguem doutrinariamente e biblicamente. As leituras, nós fazemos leituras diferentes também. Não, Certo. ela segue leituras, inclusive porque ela tem um after school com a Amanda, com a nossa filha, e ela faz outras leituras, mas nós também fazemos a nossa leitura de livro. Então ela participa do mesmo clube Mas de de forma livro. prática, você pastoreia a sua esposa, Ah, sim. pastoreia a sua filhinha. Eu vou falar que minha esposa é uma grande dádiva minha. Dádiva. Ela é extremamente assim, submissa e suscetível a orientações minhas. Não sou o marido perfeito de jeito, Amém. mas longe disso. Mas preciso sempre me recobrar disso, porque ela em si busca orientação. Então Tá. isso é fenomenal, porque ela não resiste, mas ela apoia. Ela tem sido uma bênção para mim, sim. Tá jóia. Eu estou preocupado por causa do tempo, quero entrar só numa área que eu esqueci. Em relação a aconselhamento bíblico, como que você trabalha aconselhamento na igreja? E quando você aconselha alguém, qual esse relacionamento seu com o pastor Ciro? Como pastor auxiliar, você está aconselhando alguém? E como você trabalha o aconselhamento, se você trabalha, e como você trabalha isso com o pastor Ciro? Olha, já tem alguns irmãos que, por essa responsabilidade mútua, já tenho feito algum aconselhamento. Então, no sentido de que curso de membresia, também alguma coisa, mesmo que à distância, perguntando como está e acompanhando a vida, tem alguns irmãos que é possível já, não no ministério, acompanhar como responsabilidade mútua da igreja. Mas todos eles que eu começo a tratar, inclusive, por exemplo, despertar, como já tive por 2 vezes liderança de pequenos grupos, é sob a ciência do pastor de nomes que eu estou tratando. Aí você
compartilha com o pastor Ciro. É sempre importante isso. Aquilo que você ouviu como pastor titular, a pessoa está ciente que você vai levar ao pastor Ciro aquela situação. Não levo tudo que é falado, obviamente, não é esse propósito, mas levar que eu estou tratando tal pessoa e a partir de que tem alguma coisa específica, já Pedir a compartilhar, orientação seja dele. em orientação, seja em oração. Ok. Na sociedade, quem é o Tiago na sociedade? Quem é o pastor Tiago na sociedade? Na sociedade, eu sou basicamente o professor Tiago, professor de História e Sociologia lá no SESI, que gosta... E agora vai ser o pastor Tiago. Muda lá. Olha, Não muda que você continua sendo a mesma pessoa. eu tô até medindo bem, calculando assim. Por exemplo, para os meus companheiros de trabalho, basicamente eles veem, olha, eu vejo isso mesmo. Um Foi homem essa de Deus. confirmação, teve até uma mulher católica foi lá e pela sua ordenação toma esse presente, porque meio que eles já conhecem, eu já faço, Sim. eu já fiz... Está gravando, né? Grupos de estudo lá na escola. Nem tinha tá? percebido. Então, assim, Tá. não tem problema. O diretor da época, apesar de não ser o diretor agora, estava ciente. A gente já fez grupo de estudo bíblico lá que eu liderei. O mais importante, você é pastor aqui, é o mesmo pastor lá fora, é Tiago aqui, é Tiago lá fora, não muda nada. Não, e eu já abrindo o coração para os irmãos, Tá. perdão pelo tempo, mas disciplinas de História e Sociologia, elas são... trazem seus desafios extremos para a fé cristã, no sentido de você ser um profissional contratado para defender algumas ideias. Ok. Então, mas isso, somente graças a Deus, tem sido muito bom a clareza minha com segurança de meus superiores, tá? Da separação da ideia apresentada do profissional que está apresentando as ideias. Ok. Tiago, abre Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Sim. Leia, por favor. NVI aqui. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Faça desse texto o texto da tua vida. Tá bom? Senhor presidente, eu já encerrei. Obrigado, pastor. Eu quero abrir para o plenário, mas eu quero dizer que nós vamos também ter 10 minutos aí para tomar água, para ir no banheiro, e depois então nós estaremos voltando para a teologia, que é a nossa no último seminário, uma prova. Então, está aberto o plenário. Alguma pergunta, pastor José Luiz? Por favor. Tiago, Paulo, na sua carta a Timóteo, ele fala das qualidades do pastor. Ele diz que excelente obra desejo. Porém, ele usa uma palavra irrepreensível. O que significa isso para você? Olha, que não tenha nenhuma atitude que outros irmãos achem inadequada e continuamente inadequada e essa pessoa possa servir de tropeço para a igreja. Então, precisa, obviamente, todo pastor peca, mas não pode manter um estilo de vida repreensível, ou seja, que tenha alguma coisa que os irmãos possam entender como tropeço para a igreja, e seja falado ou não falado, seja mantido na vida do pastor. Então ele deve manter conformidade com as escrituras, em sinceridade de confissão e pedidos de perdão quando necessário, mas não ter um modo de vida, uma continuidade em uma resolução repreensível. Mais alguém? Quer fazer só uma complementação aí sobre a palavra irrepreensível? Que a palavra irrepreensível está no sentido de ser alguém a quem ninguém possa apontar a mão, que é meio difícil, né? Porque o pastor sempre vai ter alguma coisa
que as pessoas possam acusar. Mas o importante é que você tenha realmente uma vida de integridade com Deus. Que mesmo que naqueles momentos, quando as pessoas tiverem alguma coisa para apontar, que o seu caráter, que a sua vida possa destruir todas essas coisas, mas que o apontamento vai acontecer, pode ter certeza. Mas o importante é que a tua vida possa falar sempre mais alto. Tiago, eu sou o Wilson, a gente não se conhece, eu sou lá da primeira igreja. Eu queria saber qual a sua posição em relação ao ministério feminino, pastora. É incompatível com as escrituras. Entendo que, por ser colocado o pastor como um dom também, diferente da oficialidade, existem pessoas mais dotadas de uma capacidade de levar pessoas, conduzir pessoas, convencer pessoas, cuidar de pessoas, como se fosse o dom mesmo. Mas a oficialidade é exclusiva e claramente exclusiva em 1 Timóteo 3 ou Tito 1 para homens. Eu entendo assim. Tiago, só quero fazer uma pontezinha com a declaração doutrinária nossa em algumas coisinhas. O artigo 13, ele vai falar sobre evangelismo e missões, né? Se você pensar, nós como batistas, nós temos, né, o evangelismo como um estandarte aí desde o início, né, dos batistas brasileiros. Você crê nessa estratégia, irá incentivar, ou você acha que já estão os escolhidos e não precisa haver evangelismo? Então, Deus predestinou a salvação, mas também ordenou os meios para a salvação. Então, o meio é responsabilidade nossa, Deus opera, mas nós precisamos pregar. Então, essa questão de eleitos é conhecimento divino, não nosso conhecimento. Então, todos no mundo, nesse momento, podem ser eleitos. Então, precisamos pregar para todos, todo e qualquer homem precisa ser chamado a Cristo. Eu creio como você na presciência de Deus. Vamos lá, outro artigo aqui. Outro artigo aqui que vai falar a respeito de mordomia, né? Então, eu só queria ouvir a respeito de dízimo, se você crê, né, no dízimo, se você é dizimista e como você conduziria a sua igreja nos dias de hoje com relação a esse assunto. Sou dizimista. Também creio, como 1 Pedro 1, no pré-conhecimento de Deus para a eleição, pré-conhecimento, pré-ciência de Deus. E quanto a dízimos, eu acredito que ele é obrigatório como lei no Antigo Testamento para sustento dos levitas, sustento do templo. E essas premissas morais continuam de sustento no Novo Testamento. Então, conforme nós vemos, seja Malaquias 10, a orientação que o pessoal gosta muito de utilizar, eu acredito que ela precisa de uma contextualização clara, que as premissas e a moralidade ali instruídas estão... o caráter de Deus exibido ali é eterno, Deus não muda. Mas, por mais que em Mateus 23 cite, dentro ainda da existência do templo, e ainda antes da morte de Cristo, na antiga aliança, a existência dessa operação para os levitas, eu acredito que hoje em dia o dízimo é uma referência de graça. Então, nós vemos, por exemplo, a viúva em Lucas 21, de 1 a 4, entregando as 2 moedas e sendo tudo que ela tem. Então, você não é limitado pelo dízimo. Então, você deve ofertar tudo. A igreja primitiva, em Atos 2, ofertando tudo, depositando aos seus pés dos apóstolos tudo, vendendo suas propriedades. Então, estar em Cristo é que a sua vida é Cristo. Então, o dízimo não é um limite, é uma referência graciosa. Excelente resposta, é o mínimo, né? Talvez fosse o mínimo. Só uma coisa para deixar claro, na questão ali, né, de gênero, de pessoas que não concordam, lá os manuscritos batistas, né, no artigo 17, fala sobre família, fala sobre casamento, deixa claro a respeito de Deus criou homem e mulher, né? E mesmo com essas pessoas sendo tratadas, como ficaria? Você aceitaria ou não essa pessoa como membro da tua igreja? Eu queria que você fosse um pouco mais claro a respeito disso. Sim. O caso, como hoje em dia está muito complicado, o senhor, se tiver vontade de sentir um caso específico, eu posso falar especificamente, mas o pecado, a homossexualidade não pode ser aceito
Aceito no sentido de a pessoa falar não é pecado ou não vou combatê-lo. Mas como qualquer outro pecado, a partir de que a pessoa confesse Cristo, entenda que é pecado e fala vou lutar contra, não acredito que vai ser uma batalha fácil e que não haverá caídas. E a queda, o pecado não exclui a membresia, mas abandonar-se aos pecados ou deixar de lutar contra o pecado, como qualquer outro, aí é a sequência de Mateus 18. Então, a ideia é lutar contra o pecado pela graça de Deus e santificação do Espírito, como qualquer outro pecado. Uma luta intencional contra o pecado, ok. Estou satisfeito, queridos. Mas alguns... Não havendo, então vamos ter um momento onde nós podemos ir no banheiro e depois nós voltamos com a teologia. Está em recesso nosso